E aqui no estúdio, nosso convidado especial é o músico e ensaísta José Miguel Wisnik. Wisnik, tudo bem? Tudo Boa bem, noite, Sérgio. Obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado. Por favor. Bom, José Miguel Wisnik vai participar no Rio de Janeiro, no fim do mês, de um ciclo de palestras, na verdade vai encerrar esse ciclo, né, para discutir o papel e o significado da poesia nos dias de hoje. Wisnik, é um assunto que você está em casa, né, não só pelos livros publicados, pelas composições, as músicas, enfim, mas também porque você está identificando como é que vem uma nova geração aí como professor de teoria literária. Uhum. Há muito tempo que eu dou aula de literatura, ao mesmo tempo que faço música. Então a canção é uma forma de poesia, uma poesia cantada, mas tem a poesia do livro, que tem suas características próprias, né? Então, esse ciclo é sobre a poesia contemporânea, a situação da poesia hoje. E então tivemos, né, dois importantes pensadores, que é o Todorov e Marjorie Perloff, e agora Michel Deguy, e eu vou encerrar no dia 28. E você acha que a nossa poesia está trilhando que caminho? Eu acho que a poesia é, talvez das artes, aquela que tem um espaço mais ligado a, de certo modo, a solidão do sujeito, porque você lê solitário. O livro é uma coisa que te joga numa dimensão realmente para dentro de você e para dentro do livro, né? E as outras artes, em geral, são mais extrovertidas, elas são para fora, acontecem em conjunto, né? Então eu acho que a poesia, ela ocupa esse espaço, talvez, desta dimensão interior que hoje, vamos dizer, não existe em lugar nenhum, na verdade, porque todos os espaços estão ocupados, inclusive pela mídia, pela propaganda, por todas as linguagens, né, que são, de certo modo, invasivas. Então o lugar da poesia é um lugar muito antigo, né, mas desse que foi cada vez mais indo para vamos dizer, um espaço que só ela ocupa, né? Então, vamos dizer, a questão é essa: que lugar é que a poesia ocupa num mundo onde a palavra, todos os tipos de palavra, de discursos já estão ocupando todos os espaços. Então é difícil, justamente por isso tem que ter uma delicadeza especial para falar da poesia, né? Agora, o que chama a atenção no teu trabalho também é sempre uma preocupação que você já até falou um pouco agora na tua resposta anterior, de misturar não só a poesia, mas a literatura em si com a música, né? Eu acho isso uma coisa muito brasileira. Chico Buarque é autor de 4 romances importantes, né, nos últimos 15 anos. Caetano Veloso é autor de 2 livros de ensaio. Né? Arnaldo Antunes, Jorge Malte... Que, aliás, você tem trabalhos com eles, por sinal, né? Exatamente, Então, é uma coisa muito brasileira. Em outros lugares, esses campos são bem, vamos dizer, configurados e separados. Alguém que faz literatura, não é difícil imaginar que seja ao mesmo tempo músico, que faça ao mesmo tempo, como Antônio Cícero, o curador desse, né, o idealizador desse Forma e Sentido que a gente está falando. Ele tem livros de filosofia densos, dissertações filosóficas sobre assuntos, vamos dizer, de complexidade, de reflexão. Ao mesmo tempo é autor de poesia, de livro, e autor de letras de canção de sucesso com a Marina Lima, a irmã dele, e com o Lulu Santos. Só no Brasil é possível imaginar que alguém passe por todo esse espectro, né, de atuações. E a gente de fora fica imaginando como é que trabalha a mente de vocês. Camaradas, você tem perguntas para o nosso convidado, para o Wisnik? Tenho, Wisnik, boa noite, bem-vindo. Eu vou aproveitar a tua presença aqui. Semana passada foi a comemoração dos 80 anos do João Gilberto. E queria aproveitar para te perguntar, Wisnik, o Caetano chegou a classificar a genialidade da inovação do João Gilberto. Eu queria saber como é que você classificaria a inovação que ele teve na música, não só no Brasil como no mundo. Eu acho que o João Gilberto é de fato uma figura genial na cultura brasileira e marca o século XX, quando a canção brasileira ela deu esse salto de consciência de si mesma e de expansão, de reconhecimento mundial.
e que tem no João Gilberto a figura que foi capaz de sintetizar tudo isso, porque eu já fiz uma comparação no livro que eu escrevi sobre o futebol, de que são três figuras chave: Machado de Assis, Pelé e João Gilberto. Podem ser considerados, vamos dizer, figuras em que você tem uma formação do futebol, a formação da literatura brasileira e a formação da música popular. Tem um momento em que, quando se acaba de formar aquela linguagem, ela dá um salto. E uma figura como Machado de Assis é o salto no momento em que a literatura brasileira se completou. Pelé é a mesma coisa e João Gilberto é esse momento na música popular, se a gente inclusive considerar que em João Gilberto está contido também Tom Jobim, ou seja, e Vinícius de Moraes, né, e pensar que ele é o intérprete dessas composições extraordinárias, mas que o jeito de tocar o violão, de entoar, de ritmar, né, e a maneira como ele usa o timbre da voz, como ele às vezes está no limite do canto, da coisa quase falada, a naturalidade da palavra cantada, todas essas coisas, a intimidade profunda, essencial entre o canto e a palavra, tudo isso fazem de João Gilberto realmente uma figura genial na música e na cultura brasileira. E para nossa sorte já está confirmada aí uma série de shows em homenagem aos 80 anos de João Gilberto. Você falou em futebol, eu não vou resistir e vou aproveitar para te perguntar, que você que é apaixonado por futebol, o Santos leva a Taça Libertadores depois da partida de ontem, o que você achou? Bom, a partida não foi entusiasmante, não é? Mas eu acho que o Santos tem grande chance, porque jogar no Pacaembu só dependendo de uma vitória por qualquer resultado e tal. Eu acho que o que tem acontecido é que o Santos teve muitos jogadores contundidos que eram importantes, como o Ganso, é um time em que efetivamente, o time que jogou ontem, quem joga extraordinariamente nesse time é o Neymar, nesse time, tal como está desfalcado. E o Neymar está levando o Santos a Libertadores, quase que um jogador. Eu acho que nesse momento está carregando o time. Agora, na outra partida, acho que voltam vários jogadores importantes que eu acho que vão tornar o time mais coeso, mais interessante. Mais completo, né? Tá certo. Bom, Edson, a sua pergunta para o Wisnik. Eu quero aproveitar, Wisnik, já que o assunto, a gente está falando de internet, eu queria saber de você, que usa muito bem a palavra, manja muito de literatura, a gente percebe a formação de um linguajar novo aí derivado da internet. Eu queria saber de você se a língua portuguesa, se o texto em português corre algum perigo ou não por contaminação com esse novo linguajar vindo da internet. Edson, eu sou favorável à ideia de que a língua é um fenômeno vivo que acontece pelos seus usuários. E a língua se transforma e ela existe pela maneira como ela é usada. E novas situações, como novos meios, fazem com que a linguagem se transforme e a língua vá buscando caminhos que se adaptem a essas realidades, né? Então eu também não tenho a visão purista da língua, de que existe uma língua ideal que deve ser mantida e preservada a qualquer custo de todas essas transformações. A língua sempre foi se transformando ao longo dos tempos e, inclusive, essa foi uma polêmica recente sobre a questão da norma culta, né? E eu, sobre isso, eu tenho a seguinte posição. Eu acho que a língua, ela é viva, não tem que ela não é cerceada por nada, não há nada que segure os falantes. Os falantes levam a língua para onde ela quiser. Mas é claro que o ensino não deve perder de vista que existe um lastro, uma baliza, que é a língua escrita que nós praticamos em comum, que é decantada pela tradição e que é, vamos dizer, uma base de referência para todos os outros falares. Então eu acho que, e a escola tem essa função de enriquecer a língua escrita e a norma culta, não é? Mas dentro dessa perspectiva de que as falas têm todas essas variáveis e a gente conta com elas. Então certamente a
a internet ela cria, por sua vez, como se fossem esses dialetos próprios, né? Mas eu acho isso, que tem uma linha, a língua não vai ser ameaçada por isso. Até porque não é uma exclusividade do Brasil, isso acontece com português, acontece em outros países também. Wisnik, eu acabei de lembrar que ontem a gente falou aqui, inclusive o Pontual que falou de uma pesquisa falando sobre a relação entre pais e filhos, né? Quão importante é a participação dos pais. E eu vou recordar uma passagem sua na sua carreira, em que você se apresentou num festival de música na TV Globo, né? Com a música DNA, que foi uma homenagem à sua filha. Acho que inclusive a gente tem imagens dessa sua apresentação no festival de música da TV Globo. Vamos dar conferida. Meu coração bateu, tambor aflito, tonto de bater. De tanto ser demais, de tanto ser além, de tanto bem eu não ter paz. Um raio quando cai, no medo que me fez não me sentir capaz de ser teu pai. Anos se passaram pela vida de quem noites de lembrar e de esquecer, sonhos que não sei me esconder e me mostrar. Wisnik, esse foi um momento especial nessa homenagem à sua filha, né? A DNA música. Isso. A minha filha Daniela, que eu conheci quando ela tinha 17 anos. Então, é uma canção sobre esse encontro e principalmente sobre as coisas que ela me disse quando a gente se encontrou. Ela disse coisas muito lindas sobre o fato de que a falta que ela nunca sentiu de mim, ela sentiu no momento em que ela me conheceu, né? Então a falta não era quando eu não estava, é quando eu apareci para ela é que essa falta se fez. Então eu fiz a canção dizendo isso, a canção se chama DNA e brinca com o fato de que ela se chama Daniela. Então o DNA estava no nome dela, né, poeticamente. E, em suma, esse tema, que quando eu fiz essa canção, e muitas outras pessoas me disseram tantas coisas sobre relações, encontros, descobertas, e encontros de pais e filhos e filhas. Então essa é uma coisa muito mais da família humana até do que a gente pensava. E é uma canção que acho que nunca tinha se tratado esse tema numa canção. Eu tive o prazer de pôr no festival e fazer até do festival o veículo desse. Bacana. Pontual, a sua pergunta para o Wisnik. Wisnik, todo mundo sabe que o Brasil ou vai ser uma das potências econômicas desse século. E muita gente acredita que vai ser também uma potência cultural. E eu queria ouvir as suas ideias a respeito. Como é que isso vai acontecer? O que isso vai representar? Como é que essa originalidade, a gente sabe o potencial da cultura brasileira, mas como é que seria essa projeção mundial da nossa cultura? Eu acho que tem uma grande originalidade brasileira, que é o fato de que desde sempre lidamos com as diferenças. Mesmo que o país é um país de tradição escravista, com desigualdades, mas existe um trânsito cultural que é muito raro, eu acho, não é, em outras culturas, onde as fronteiras culturais são muito mais, vamos dizer, impermeáveis. Inclusive, zonas de conflito terríveis hoje no mundo, né, explosivas, elas têm como base oposições culturais de absoluta oposição e de incapacidade de receber o outro. Então, na cultura brasileira, sempre houve uma tradição de você incorporar a linguagem do outro e transformar isso numa outra coisa, né? Isso, aliás, foi uma coisa que Oswald de Andrade teorizou brilhantemente, o poeta. E, aliás, o Oswald de Andrade vai ser esse ano o poeta homenageado na Flip, a Festa Literária de Paraty. Na qual também, você vai participar também. Eu vou participar. E a nova exposição do Museu da Língua Portuguesa vai ser sobre ele, que eu acho uma coisa muito oportuna, porque ele é uma figura-chave nesse sentido de ter colocado esse dado que hoje nós vivemos, conhecemos muito bem, que é o fato de uma cultura capaz de passar por fronteiras. É inclusive o que faz o que nós estamos conversando no começo. Um romancista
um compositor de música popular pode ser um romancista e ter grande qualidade nas duas coisas, né? Um cineasta pode, de repente, ser um jornalista, um artista plástico, como Nuno Ramos, por exemplo, recebeu o prêmio Telecom de literatura. Então, são vários casos muito brasileiros dessa permeabilidade, tanto entre linguagens, quanto entre o que nós chamamos de alta cultura e cultura de massas, né? Então, isso é um traço brasileiro que eu acho que a gente deve ter consciência dele e afirmá-lo, né? Acho que isso também deve estar baseado numa escola capaz de fazer com que a população brasileira seja capaz de ler um parágrafo. Porque esse é um dado também, quer dizer, o analfabetismo funcional, a incapacidade de dar sentido a um parágrafo, é um problema, vamos dizer, um país que vai ter uma dimensão econômica importante, ele tem necessariamente que ter, vamos dizer, como uma infraestrutura cultural, uma educação capaz de fazer as pessoas leitoras, né? E eu acho que a junção dessas duas coisas é que é extraordinária. Se isso acontecer, realmente não tem para ninguém nesse sentido. A gente vai longe, né? Porque quando essas duas coisas se juntam, o Brasil é muito forte. Wisnik, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Globo News em Pauta. Obrigado a vocês. Que vai semana que vem para Portugal para uma série de shows e palestras também. Boa sorte para você na viagem e obrigado mais uma vez. Muito obrigado a vocês, grande prazer.